Shalom, meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é Alessandro Silva no podcast Ofício das Leituras, nessa semana especialíssima, a semana que nós vamos meditar o Rosário Universal, os mistérios da nossa fé. E hoje é terça-feira, hoje é o dia de meditarmos os mistérios da formação do povo de Deus. Então, hoje, terça-feira, nós vamos meditar no primeiro mistério, a lei e a formação do povo de Deus no deserto, a terra prometida, toda a história do Antigo Testamento até antes de Cristo. Vamos lá, vamos meditar cada um desses. Quem não viu ainda o áudio que eu explico o Rosário Universal, não vai entender nada aqui do que eu estou falando. Recomendo que você veja o áudio lá, onde eu dou uma introdução ao Rosário Universal. Nós estamos na semana aqui, começando o mês de Nossa Senhora, meditando esse Rosário Universal, né? Amados, no primeiro mistério, então, nós vamos contemplar a lei e a formação do povo do deserto. Esse áudio aqui é de explicação, tá, meus irmãos? O áudio posterior a esse é publicado lá no podcast com a oração pura, só a oração. Aqui é para que você possa entender a grandiosidade desses mistérios, para que você possa rezar com mais fruto, ok? Então vamos lá, o primeiro mistério é a lei e a formação do povo de Deus no deserto. Então, um grande dom que Deus dá a Moisés é a lei. Deus dá, então, uma direção. Deus revela ao povo a sua vontade. E ali Deus vai formando o povo no deserto. Não só da lei, mas Ele vai acompanhando, Ele vai caminhando, Ele vai corrigindo, Ele vai chamando a atenção. Meus irmãos, isso é algo extraordinário. Deus caminhando com o seu povo. Então, esse é o primeiro mistério. O segundo mistério é a terra prometida. Então, esse povo de Deus, depois de 40 anos no deserto, do primeiro mistério, finalmente chega à terra prometida, que é o segundo mistério. E aí se divide a terra prometida em 12 partes para as 12 tribos. E ali nascem os juízes que vai dirigir o povo de Deus de acordo com cada realidade de cada tribo. Um momento muito glorioso para o povo de Deus. No terceiro mistério, a gente vai contemplar os grandes reis e o exílio. Então, num certo momento da história, o povo lá dividido nas 12 tribos, decide que querem um rei único para as 12 tribos. E eles pedem a Samuel. Samuel não queria e nem Deus queria. Mas Deus, por fim, aceitou o pedido do povo e deu-lhes um rei, que foi o rei Saul. O rei Saul pecou, veio o rei Davi, o grandioso rei Davi. Grande rei Davi, homem segundo o coração de Deus, né? E aí, Davi morreu, seu filho toma o trono, que sobe ao trono, Salomão, grande Salomão, o homem sábio, mas que infelizmente no fim da vida peca muito contra Deus, morre e deixa o reino para seus filhos dividem o reino, brigam entre si, caem na idolatria, racham o reino, e aí vem os inimigos, invadem o povo de Deus e leva o povo para o exílio. No exílio eles são como que escravizados, acorrentados, eles vão viver em outra terra. Então o povo sai da sua terra prometida e é levado ao exílio. O exílio é o símbolo, né, de que nós perdemos a graça pelo nosso pecado. Esse é o terceiro mistério. O quarto mistério, a gente então vai contemplando que Deus começa a levantar os profetas. Desde antes do exílio, no exílio e após o exílio, Deus ergue profetas em várias províncias, né? Dentro e fora de Israel, Deus levanta vários profetas. E assim vai acontecendo até o povo voltar do exílio, né? Reerguer o templo, ok? E aí o povo volta com a sua terra. E aí acontece depois várias outras incursões, revoluções, até chegarmos, né, a, se eu não me engano, Alexandria, o grande reino, onde acontece a Revolução dos Macabeus. Então esse é o quarto mistério. A gente vai contemplar os profetas
e a grande revolução dos Macabeus contra a tirania, né, do governante daquela época. E no último mistério, o quinto mistério, nós vamos contemplar a sapiência do povo de Deus, a sabedoria que Deus dá ao seu povo, que foi registrada nos livros sapienciais, na sabedoria eclesiástica, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos e principalmente os Salmos. O livro o livro central do Antigo Testamento são os Salmos, da onde nasceu o próprio Rosário. Meus irmãos, esses são os mistérios a serem contemplados hoje. Nós vamos contemplar a história do povo de Deus aí, ó. Aqui terminou o Antigo Testamento, né? Aqui nós terminamos o Antigo Testamento. O Antigo Testamento começou ontem, termina hoje, 2 dias. E nós vamos agora ver, isso é a ação de Deus na história. E qual é a nossa resposta? O que nós temos que viver? Lembram-se das práticas, as práticas ascéticas, a busca ascética nossa, em 4 níveis. O primeiro nível são esses mistérios mais os mandamentos. Então o mandamento de hoje para exame de consciência é o 5º e o 8º, que é não matar e não levantar falso testemunho. Então a gente vê isso claramente exposto na realidade do povo de Deus nesse momento bárbaro do Antigo Testamento, né? Em que o povo teve que reagir muitas vezes e para a guerra, né? Então essa guerra infelizmente é necessária muitas vezes, e a gente rezar para essa paz, mas também a importância da autodefesa, né? Que o próprio catecismo nos orienta, nos direciona a doutrina da igreja, a guerra justa, a doutrina da guerra justa. Nós vemos os Macabeus, nós vemos nos profetas, nós vemos nos reis, tudo isso exposto lá. E não levantar falso testemunho, o que aconteceu com os profetas, a perseguição aos profetas, que Jesus fala bastante para com os fariseus, né? Vocês perseguiram os profetas, mataram muitos deles, né? E perseguiram, dando falso testemunho contra os profetas. Então nós fazemos esse exame de consciência, não só individual, não pensa só na sua vida, mas faça também o exame de consciência como igreja, como povo de Deus, que nós erramos, nós matamos, nós levantamos falso testemunho. Esse é o primeiro nível. O segundo nível, então, a gente vai contemplar o vício a combater, é a ira. Justamente a ira, que é ela que nos leva ao pecado de matar e levantar falso testemunho. Então, o pecado capital a combater é a ira. E a prática da virtude aqui, infusa, uma virtude para meditação, busca e oração, é a virtude cardeal da prudência. A prudência é fundamental para que nós possamos viver em comunidade, para que nós possamos viver como povo de Deus, que Deus quer formar um povo. Partindo para o terceiro nível, súplicas do Pai Nosso e os dons, né? A petição do Pai Nosso de hoje é: Pai, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Se eu devo não matar, ou não matar muitas vezes é por vingança, a gente vai matar porque alguém me fez um mal. Então o mandamento vem justamente para segurar esse ímpeto. O Senhor nos chama muito mais, o Senhor nos chama a perdoar os inimigos, amar os inimigos, né? Então essa é a petição do Pai Nosso: Senhor, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos as outras pessoas. Quer dizer, se eu não perdoo, eu estou pedindo para Deus não me perdoar. Então essa petição do Pai Nosso, ela é muito profunda, muito profunda. E hoje nós pedimos o dom do conselho, o dom do Espírito Santo do conselho. Amados, no quarto nível, nós então, buscando a imitação de Cristo, a obra da misericórdia que nós vamos aconselhar é consolar os aflitos, essa é a obra de misericórdia espiritual, e a corporal, acolher os peregrinos. E a bem-aventurança a ser contemplada: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
também, como eu falei ontem, toda a distribuição desses dons, virtudes, né, com a petição do Pai Nosso, as bem-aventuranças, foi baseada nos escritos dos santos. Ok, meus irmãos? Então é isso para hoje. Sim, nós vamos agora às jaculatórias. Na jaculatória do primeiro mistério, que é o mistério da lei e a formação do povo de Deus no deserto, a jaculatória é: dai-nos, Senhor, a virtude da prudência, para sempre orientar nossos pensamentos, atos e palavras segundo a sua santa vontade. Então a gente pede aqui a virtude que nós pedimos lá, a virtude cardial, né? A virtude infusa, a virtude cardial da prudência. E veja que a gente está pedindo aqui ela para que a gente possa reorientar nossos pensamentos, atos e palavras. É justamente aquilo que nós fazemos no exame de consciência, né? Senhor, perdão, porque pecamos por pensamentos, atos e omissões, né? E aqui no caso palavras, né? O segundo mistério, a gente vai então meditar aqui a terra prometida e os juízes. A jaculatória é que possamos praticar obras de misericórdia para com os aflitos e peregrinos, consolando-os e acolhendo-os com caridade. Então a gente pede aqui essa ação prática de misericórdia. No terceiro mistério, que a gente contempla os grandes reis e o exílio, a jaculatória é: tenhamos um coração misericordioso e cheio de perdão para com todos, sem exceção. Então a gente precisa ter esse coração misericordioso que perdoa, tanto exposto nas bem-aventuranças quanto na petição do Pai Nosso. No quarto mistério, a gente vai ter a jaculatória: afastai de nós, Senhor, o pecado grave contra os mandamentos que ordenam não matar e não levantar falso testemunho contra os nossos irmãos. Então, justamente no mistério que a gente medita o quanto os profetas sofreram, né? Foram assassinados e sofreram contra o falso testemunho, né? O assassinato de reputações. Isso sempre aconteceu, mas Deus honra os santos posteriormente. E o último mistério que a gente contempla a sabedoria do povo de Deus, a jaculatória é: vem, ó Espírito de conselho, faz-nos dóceis às tuas inspirações e guia-nos na via da salvação. Então, essas jaculatórias com relação aos dons, elas são retiradas do terço dedicado ao Espírito Santo, o Rosário do Espírito Santo, tá? Então a gente está pedindo aqui o Espírito Santo de conselho, né, justamente nesse momento aqui que a gente clama a sabedoria que Deus inspirou ao seu povo. Então é isso, meus irmãos, para essa terça-feira, que possamos rezar, que possamos meditar. Terça-feira também a tradição, né, o povo, a tradição da igreja dedica a Sagrada Face de Nosso Senhor, que a gente possa meditar a Sagrada Face de Jesus, dado a nós, que não foi dado a Moisés. Moisés só viu a sombra, né? Nós vimos também hoje, né, nessa terça-feira, nós vemos, meditamos sobre os anjos, né? Os anjos e São Bento, os santos fundadores, São Francisco de Assis, né? Então a gente vê a prefiguração dos santos nos profetas de Deus, e os anjos que sempre acompanharam aí a trajetória do povo de Deus, no livro de Tobias e tantos outros. Então é isso, meus irmãos, uma ótima terça-feira para todos. Deus abençoe. Shalom.